10 Van Goghs, 12 Picasso, e ainda sobrava para negociar umas vacas holandesas de quebra. Não é mesmo, Eric Nepomuceno? Eric, jornalista e escritor, está lançando um livro que fala dos bastidores da dívida externa nos tempos em que tínhamos ainda uma outra moeda. Antes dele, eu entrevisto o Herbert Daniel. Herbert, que também é escritor, está preocupado em transformar a AIDS num motivo de vida. O programa termina com uma voz da noite. É o Mário de Souza Marques Filho, também conhecido como Noite Ilustrada. E quanto à sua noite, caro telespectador, não se preocupe. Ficando aqui nesse programa, ela vai estar mais do que ilustrada. Vai estar ilustradíssima. Eu vou até lá dentro, inclusive para me ilustrar mais um pouco, e já volto. Até já. Pois é, começando o programa aqui com várias notícias sensacionais. A Folha, do dia 12, publicou uma relação de boletins de ocorrências policiais redigidos por diversos escrivães e faz uma classificação do estilo de cada um. Tem um boletim realista, boletim barroco, boletim realista fantástico, boletim fantástico, impressionante. Tem um aqui que é realmente fantástico, de um escrivão vítima de um furto que diz o seguinte: consigno que às 12 horas compareci perante mim. Interessante. Compareci perante mim. Tá bom. Outro boletim que registra uma desinteligência em via pública. Teve início a desinteligência quando, conforme o depoente, o quarto indiciado, passou a mão nas nádegas da segunda indiciada, que, inconformada, atacou por engano o irmão do terceiro indiciado, que, revoltado, revidou com socos a violência da segunda indiciada, contando para isso com o apoio do primeiro indiciado. Os 4 foram presos. Tá certo. Tudo começou com uma passada de mão, tá vendo? Ai, ai. Vamos trabalhar. Famosíssimo cirurgião Ivo Pitanguice foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, candidato à Academia Brasileira de Letras, já prometeu fazer plástica em todos os imortais. Já a pessoa vai dar uma geral em todo mundo ali. Vai ficar tudo com cara de garotinho. Vamos começar logo a trabalhar. Ele fez da AIDS um motivo de vida. Eu vou chamar o escritor Herbert Daniel. Daniel, o que é isso aqui que você me trouxe? Eu te trouxe um material do Grupo Pela Vida. Há um ano atrás, João, eu vim aqui dizer uma coisa que parecia um paradoxo. Eu tenho AIDS e estou vivo. Eu disse isso porque eu queria dizer que o pior preconceito contra as pessoas doentes de AIDS, contra os soropositivos, era essa condenação sumária à morte, essa coisa da condenação à morte civil. Eu estou voltando aqui, um ano depois, para dizer não que eu estou vivo ainda, que eu estou vivo sempre e vou gritar sempre viva a vida. Parabéns, está mais vivo do que nunca. Claro, eu acho que a gente está sempre um pouquinho mais vivo hoje do que ontem. Tem gente que pensa que está morrendo um pouquinho cada dia. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que tomar a vida pelo lado do banquete que ela é, né? Às vezes a gente é servido com uns vinhos meio estragados, umas carnes que não são boas, os planos econômicos meio atravessados, mas sempre dá para aproveitar alguma coisa na fartura do banquete da vida, até a sobremesa dá para a gente aproveitar alguma coisa. E eu creio que mesmo quando as pessoas vivem com AIDS, ou talvez principalmente por isso a descoberta de que a gente é mortal, dá a ideia de que, eu descobri isso, né, um dia, eu era mortal, coisa que as pessoas quase não descobrem. É aquela péssima notícia que a gente deve dar a todo mundo, né? Todo mundo vai morrer, eu, você, todos os telespectadores, enfim, é aquela coisa muito triste, mas ao mesmo tempo muito alegre, porque a gente diz assim, já que a gente pode morrer, a gente pode ter a melhor vida possível. Ao lado da descoberta da mortalidade, a gente descobre que a gente tem medo da morte. E a gente descobre que o medo da morte levou o ser humano a produzir as obras mais bonitas para a vitória contra a morte. Eu acho que toda a arte é uma vitória contra a morte. O humor é uma luta contra o medo da morte, portanto, uma vitória contra ela. E eu quis fazer da minha experiência de vida
contra esse mundo que está tão difícil, em que a repressão é tão violenta, em que a discriminação é imposta dessa maneira tão brutal contra pessoas, os diferentes são discriminados, um momento em que todo mundo está com medo e perde a consciência diante do seu próprio prazer, diante da sua própria felicidade, eu queria dizer, não, a AIDS pode ser evitado, nós vamos vencê-la. Não é preciso perder a consciência diante dela, pelo contrário, é preciso ter mais consciência do mundo. Olhem que espetáculo bonito. Olhem que bonito é o espetáculo do mar, ele está vivo. Da montanha, ela está viva. O planeta, ele está vivo. Quando eu me sinto vivo diante desse planeta, eu me sinto extremamente feliz, gratificado, dizendo eu sou um ser vivo num planeta vivo. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo, por exemplo, a miséria da fome, eu percebo a miséria da solidão, a miséria do medo, do pânico, da exploração. E tudo isso eu me digo, viver realmente é lutar para ser cidadão de um mundo melhor, né? E isso eu acho que a AIDS me trouxe com muita energia. E eu acho que é por isso que a gente criou um grupo de pessoas vivendo com AIDS, seus amigos, seus familiares, que chama Grupo pela Vida. Agora, por que vida com 2 Ds? Porque é uma sigla, é uma brincadeira, uma vontade da gente de brincar, fazer da vida uma sigla. Quer dizer, pela valorização, integração e dignidade do doente de AIDS. Essa vida que nós estamos falando, ela não é apenas a sobrevida biológica, porque essa, nem muitos fazem até por não merecê-la. Mas a gente tem que fazer por merecer a vida. E vida o que é? A vida é exatamente aproveitar isso que nós temos, o presente que nós recebemos. E o presente no sentido histórico, esse hoje dia, a gente tem que aproveitar o dia, esse dia que nós recebemos, e temos que apresentá-lo como o presente histórico, como um presente supremo da vida. Porque a vida, ela sempre se debruça sobre o mistério. Agora, infelizmente, muitas vezes ela se afoga na superstição. Então, eu acho que nós devemos superar isso. Nós devemos superar esse lado da superstição, do medo, das fantasias que foram criadas em torno da AIDS, para dizer que é uma doença evitável, é uma epidemia como todas as outras, que nós, juntos todos, poderemos vencer essa doença, que os doentes de AIDS não são condenados à morte, eles são condenados à morte civil, como as crianças abandonadas são condenadas à morte civil, como gente que recebe salário mínimo é condenada à morte civil, como muitos discriminados de todas as ordens são condenados à morte civil. Então, são os preconceitos que matam mais do que o vírus. Eu estou vivendo há 1 ano e meio com AIDS, não com vírus, só com AIDS, com a doença caracterizada como infecção pelo HIV, com as suas doenças oportunistas. É muito chato às vezes, é muito incômodo, mas isso não me impediu de viver. E não me impediu principalmente de entender que a grande vacina contra a AIDS é a solidariedade. Daniel, você disse há 1 ano e meio já com manifestações da doença, ou seja, com algumas infecções que ocorrem, etc. Mas e antes disso, quanto tempo você conviveu com o vírus? Olha, eu não sei porque eu não fiz teste antes, eu não posso saber. Você só fez o teste depois? Quando eu descobri que eu estava com uma doença oportunista. O termo médio, que a gente pode dizer estatisticamente, as pessoas vivem muitos anos assintomáticas. Eu devo ter vivido muitos anos assintomático. É importante perceber para todo mundo que quando as pessoas são contaminadas, podem ficar muitos anos sem ter nenhum tipo de sintoma. E quando aparece algum sintoma, nem sempre são os sintomas catastrofistas que as primeiras notícias sobre a AIDS nos traziam. Eles podem ser sintomas, desde sintomas muito leves até sintomas muito graves. Então é importante notar, hoje no mundo, a Organização Mundial de Saúde calcula entre 6 a 10 milhões de pessoas contaminadas em todo o mundo. Isso significa um enorme número de pessoas vivendo com AIDS. Pessoas que estão vivendo diretamente com o vírus, seus amigos, seus familiares, seus colegas, enfim. Um grande universo já está vivendo com esse vírus. Este é um vírus novo, ele está encontrando seus caminhos entre nós. Então é preciso perceber que nós ainda não sabemos muita coisa. E o que se soube inicialmente é que essa era uma doença que ela é realmente fatal. Que as pessoas tinham umas doenças muito graves e morriam logo. Agora, o que está se percebendo é que nessa massa enorme de pessoas que estão vivendo com o vírus, a maior parte delas não tem sintomas tão graves ou os mais graves de todos. O mais comum é que as pessoas vivam durante muito tempo com sintomas bem mais leves e sintomas que são
suportáveis ou menos graves. Por exemplo, as pessoas podem viver durante muitos anos sem sintoma nenhum, ou então com alguns sintomas como do tipo algumas infecções menores que aparecem, como simplesmente sintomas inespecíficos, como febres, emagrecimento, por exemplo, coisa que não aconteceu comigo de forma nenhuma. Né? De forma alguma. Mas eu não sou o único gordo que tem AIDS. Você me disse quer que tinham, dizer nada. Mas que tinham pouquíssimos, eram são 5 poucos, ou 6? São pouquíssimos. Não são 5 ou 6, são muitos no mundo, quer dizer, ainda mais as pessoas que vivem com vírus. Não existe nada na mitologia da AIDS, essa coisa de dizer facilmente assim, a AIDS quer dizer isso ou aquilo. Olha, a infecção pelo HIV quer dizer um processo muito grande. Eu gostaria de chamar a atenção para um fato. É uma epidemia que começou no início dos anos 80, ela começou mundialmente, ela começou de uma maneira nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, no Brasil também, de uma maneira muito estigmatizada, porque ela começou no meio de homossexuais. Então, criou-se um clima de discriminação em relação a isso. O governo Reagan demorou muitos anos, por exemplo, para tomar alguma iniciativa concreta em relação a isso. Eles diziam que os homossexuais estavam doentes. E quando eles falavam que iam tomar alguma medida, é porque a epidemia poderia colocar em risco a população em geral. Eu acho muito engraçado saber que eu, homossexual, não era a população em geral. E que eu podia morrer, por exemplo, entendeu? Porque o resto da população não estaria em risco. Então, mas na Califórnia, por exemplo, de cara houve um movimento importantíssimo dos homossexuais. Enorme, né? E o que está acontecendo não é só os homossexuais, mas no mundo inteiro estão havendo organizações comunitárias, como, por exemplo, esse Grupo Pela Vida, que está lutando contra isso. Mas eu estava chamando a atenção para o preconceito inicial, que fez com que muitas vezes se afastasse da necessidade de entender que a epidemia era uma coisa seríssima que estava acontecendo e que estava afetando a humanidade como um todo. Então, o que está acontecendo hoje é que a epidemia está se massificando no mundo inteiro. No Brasil, particularmente, que é um país que ainda não deu a atenção suficiente à AIDS, o governo brasileiro está absolutamente... As condições de saúde são precaríssimas, não é? Nós não temos uma estrutura de saúde para enfrentar nenhuma das epidemias e nós estamos enfrentando essa nova, que nós poderíamos enfrentar com menos recursos e poderíamos enfrentar com a educação, com a informação e com um bom programa nacional de controle de AIDS pelo governo. O governo Sarney fez um programa absolutamente vergonhoso, que, aliás, nós devemos exigir que o atual governo, inclusive, faça um levantamento do que aconteceu nos últimos 5 anos. E o atual governo não fez absolutamente nada ainda. Então, nós vimos coisa que eu estava chamando a atenção, o fato da massificação da epidemia, está levando também a um outro fenômeno. Nós vivemos num país, particularmente, de pobres e desassistidos. Ora, a epidemia está atingindo uma grande massa de pessoas pobres e desassistidas. Por quê? Porque essas pessoas são as que menos recursos têm de lidar com a epidemia. Teve inclusive o recurso da educação. O Drauzio Varela, que você deve conhecer. Pois não, conheço. O Drauzio disse que é um grande perigo para os países do terceiro mundo. Mas os países claro, onde tem um desenvolvimento, um tratamento de saúde precário, onde tem grande concentração de população nas favelas. Exatamente. A população carcerária parece que está muito atingida. Seriamente atingida. Sempre atingida. Quer dizer, nós estamos vendo no Brasil crescer um grande número de casos de mulheres, de crianças. A epidemia está avançando. O sangue ainda não está controlado no Brasil. Essa é uma coisa que a gente tem que denunciar permanentemente. Continua não controlado. Eu acho que ainda falta muita coisa para controlar o sangue no Brasil. Ainda existem problemas seríssimos em relação a todo o programa nacional do governo. Quer dizer, eu fico vendo, é muito difícil ser doente nessa situação, porque quando a gente fala de solidariedade, a solidariedade significa não a ajuda ou o carinho que a gente tem que dar aos pacientes com AIDS, aqueles que a gente conhece, mas a gente tem que pensar nessa massa enorme de pessoas que vivem desassistidas e que vivem no medo, no pânico e, inclusive, imaginam que estão condenados à morte e até mesmo o governo usa argumentos, desde o início da epidemia, de dizer, por exemplo, que a AIDS não era importante porque não tinha muitos casos. Era mais ou menos assim, tem outras epidemias, e o ministro da época disse isso, de outras epidemias tradicionais. Ora, nesse caso, se colocava a AIDS como uma espécie de epidemia de segunda classe ou de segunda categoria, porque as primeiras categorias seriam as que nós já temos como tradicionais, nós temos que conservá-las, né? Era uma ideia completamente absurda, quer dizer, dessa ideia de fazer da AIDS uma ideia de coisa, e agora, depois fazer da AIDS, por exemplo, uma doença incurável. É verdade que a gente não pode tirar o vírus do corpo da pessoa, mas a AIDS é uma doença tratável. Isso significa que nós temos mecanismos de